Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre multiplicação de frações. E a gente pode encontrar duas situações para multiplicar as frações. A gente pode multiplicar fração por fração, como você está vendo aqui, e também a gente pode multiplicar o inteiro pela fração. E eu vou ensinar vocês como é que faz essa multiplicação, tá certo? Gente, a multiplicação de fração ela é bem fácil. Primeiro, você vai multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, tia, quer dizer que na multiplicação de fração a gente não repete o denominador? Não, você multiplica, tá certo? Por exemplo, aqui, 2 vezes 4 é 8. E 3 vezes 3 é 9. Pronto, a multiplicação da fração já está resolvida. Vamos aqui a um outro exemplo. Por exemplo, nós temos aqui 3 quartos vezes, 5 sétimos. Então, para você fazer a multiplicação, você vai botar 3 vezes 5 dá 15. E 4 vezes 7 dá 28. Então, gente, é só assim. Na multiplicação de fração, você multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. E aí está feita a multiplicação. Só que existe uma coisa que vocês precisam observar. Você precisa observar, gente, se os números, se eles têm algum divisor. Por exemplo, nessa fração aqui, veja, 3 sétimos vezes 2 terços. Observe que o denominador dessa fração com o numerador dessa fração, eles são divisores. Como assim, tia? 3 dividido por 3 dá 1, certo? Então, aqui é como se tivesse 1. E não existe um 1 em cima. Então, o que você vai fazer? Você não multiplica, você apenas repete os números que sobram, tá certo? Ai, tia, como é? Não entendi, professora. Dá para a senhora explicar de novo? Com certeza eu vou explicar. Olha só, se você tem a fração 7 sextos, vezes 2 vezes 4, sétimos, digamos. Quando você for ver, esse aqui dá para dividir por esse. Então, você pode cortar os dois. 7 dividido por 7 é 1. E repetir aqui o 4 e o 6. E assim você vai fazer com todas que você vê que dá para... Ah, então, tia, se o numerador for igual a esse denominador, então dá certo? Dá sim, dá para você fazer. Você corta os dois, já dividindo dá 1, e repete os números aqui, certo? Mas se você observar que esses números aqui, eles são divisores, mas dão números diferentes, não dá 1, como é que eu faço, tia? Observe, 15 dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 é quanto? 3. Então, aqui vai ser um 3 e aqui vai ser o quê? 1. Porque você dividiu, certo? Então, nessa divisão vai ficar o quê? 2 e 6 vezes 3, 9. Vamos lá de novo, mais um exemplo. Olha só, 28 dividido por 7 dá 4. Então, aqui vai ser um 4 e aqui vai ser um 1. 1 vezes 8 é 8 e 9 vezes 4 é 36, certo? E aí, quando a gente tem a divisão, a multiplicação do inteiro pela fração, como é que você vai fazer? Aqui, você vai ver como, imaginar como se aqui tivesse um 1 embaixo do 3, certo? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, e 1 vezes 7, 7, certo? Um outro exemplo, por exemplo, 2 inteiro vezes 4 terços, certo? O que vai acontecer? 2 vezes 4,
dá 8. E aqui é como se tivesse um 1 vezes 3, 3. Certo? Então, é sempre assim. Quando é um inteiro, você multiplica o de cima e repete o denominador. Porque não vai ter número aqui, né? Então, você repete. Certo? Aí eu vou fazer um item de cada questão, que é para você entender como é que você faz, tá certo? Então, vamos lá, gente. Na primeira questão, ele diz assim: calcule as multiplicações. E todos os itens da letra A até a letra I, eles são assim, ó, números inteiros com frações, certo? Então, você vai fazer daquele jeito que eu falei. 2 vezes 1 é 2 e repete o denominador. Tem algumas, gente, em que o número inteiro, ele vai estar do outro lado. Por exemplo, a letra G. A letra G, né, vai estar assim, ó. 3 oitavos vezes 4. Vai estar assim, ó. 3 oitavos vezes 4. Ixi, tia, e agora? Como é que eu faço? Faz igual como eu já expliquei para vocês, não importa a ordem, certo? 3 vezes 4, 12 e repete o 8, tá bom? Desculpa aí a caneta que tá meio assim, mas dá para entender, tá? Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, né, ele quer que você faça o quê? Mostre que você está craque na multiplicação das frações. Não se esqueça de simplificar os produtos obtidos, certo? Vou já mostrar para você como é que faz. Como é que ele diz o simplificar? É quando eu disse para vocês que o numerador e o denominador, eles podem ser simplificados, ou seja, eles podem ser divididos e aí fica mais fácil de você fazer. Na letra A, nós temos 7 sextos vezes 1 sétimo. Então, veja que os 2 7 aqui, eles são divisores. Então, aqui, ó, 7 dividido por 7 dá 1. Então, o que sobrou, né, é igual, né? Aí, o que sobrou, o 1 no numerador e o 6 no denominador, né? Então, sempre que tiver assim, gente, dá para você cortar e fica mais fácil de você fazer. Não precisa você multiplicar. Se você multiplicar, vai dar um cálculo errado, tá certo? Então, dá para você só fazer assim. E outra questão também, que os outros é a mesma coisa. Sendo que a letra B, se você observar, na letra B tem assim, ó, 5 nonos vezes 2 terços. Pronto. 5 nonos vezes 2 terços. Como é que eu vou fazer isso aqui, tia? Nenhum número dá para dividir, esse não dá por esse não dá por esse. Então, você vai fazer a divisão, a multiplicação normal. 5 vezes 2 dá 10 e 3 vezes 9 dá 27. Opa, 27. Eu falei 27 e botei 20, gente, olha só. Viu? Então, assim você vai fazer com todas os outros itens, tá certo? Agora vamos para a terceira questão, é um problema, e aí ele faz duas perguntas, uma na letra A e outra na letra B. Vamos lá. A professora repartiu uma folha de cartolina em 10 partes. Então, entregou uma dessas partes para cada uma das 32 crianças do quinto ano. Uma cartolina ela dividiu em 10 partes e cada criança recebeu uma parte, ou seja, né, cada pedaço é 1/10. Certo? Opa, botei aqui na letra B. Vamos botar aqui que é para não misturar, tá certo, gente? Vamos lá. Na letra A ele pergunta assim: que fração representa a quantidade de pedaço da cartolina que foi distribuída entre os alunos? Certo? Vamos lá. A cartolina foi dividida em 10. Cada pedaço, então, é 1/10. Certo? E são quantas crianças, gente? 32. Então, ela quer saber que fração representa
a quantidade de pedaços de cartolina que foi distribuída entre os alunos. Aqui você vai fazer a multiplicação. Lembra lá da primeira questão como é que faz? Pois é, aqui na letra A você vai fazer isso. Na letra B, ele disse assim, olha, sabendo que as folhas de cartolina são compradas inteiras, de quantas folhas de cartolina, no mínimo, a professora precisou para distribuir os pedacinhos? Olha, sabemos que o resultado aqui vai dar o quê? 32 décimos. Como é que eu vou fazer essa conta, tia? Olhe, você vai fazer o 32 dividido por 10. E aqui você vai tirar aquela fração inteira. Tem o número inteiro e a fração. Lembra aquela vez que a gente estudou isso aqui, certo? Então vamos lá. Você tem que, nessa questão, você vai fazer o quê? Você vai dividir. 32 dividido para 10, né? Então dá 3 aqui. 3 vezes 10 é 30. Para chegar em 32, sobrou 2, certo? Então, tia, como é que vai ser essa fração, então? Como é que vai ser isso? Olha só como eu falei para vocês naquele dia. Vai ser assim. O 3, que é o resultado, é o inteiro, certo? O denominador é o 10, que a gente já sabe, ó, em todo momento ele é o 10. E o numerador é o quê, tia? O 2, que é o que sobrou, certo? E essa é a resposta da letra B. Eu fiz logo com vocês para vocês entenderem, né? Então, ela poderia comprar, no caso, 4 folhas, né? Ela compraria 4 folhas, 3 ela dividiria e da quarta folha ela usaria só 2 décimos, ou seja, 2 pedaços. Tá certo? E, gente, tem uma letra C também. Na letra C, ela disse assim, ó. Restou cartolina? Se ela comprou 4 folhas, 3 ela cortou e da outra quarta cartolina, ela só usou 2 décimos. Então, ela perguntou, qual fração representa essa que sobra? Então, você vai colocar 10 décimos, que é a quantidade de uma cartolina que foi dividida em 10, menos 2 décimos, que é igual a quanto? 10 menos 2 é 8 e o denominador a gente repete, certo? Só passar um risco aqui, porque é para não misturar, porque eu não tinha visto a letra C, tá bom? Então tá aqui, ó. Na letra C você vai colocar 10 décimos menos 2 décimos, que é igual a 8 décimos, certo? E por último, na quarta questão, ele diz assim: resolva as multiplicações de frações aplicando cancelamento quando for necessário. Tia, o que é esse cancelamento? É exatamente isso aqui, ó. Cancelar quando for necessário, que ela diz. Então, vamos lá. Vou fazer o item A da quarta questão. Veja que 8 dá para dividir por 4. Então, aqui a gente vai fazer o cancelamento. 8 dividido por 4 dá quanto, gente? 2. Boto 2 aqui, já que o 8 está aqui, certo? Se o 8 estivesse aqui, o 2 ficaria aqui. Mas como não, está aqui. Então, 8 dividido por 4 dá 2 e aqui no 4 vai ser 1, que a gente cancelou esses dois números. Então, 1 vezes 5 dá igual a quanto? 5. E 6 vezes 2 dá igual a 12. Tá bom? Então, assim você vai fazer os outros itens, tá certo? Na letra H, gente, olha só. Na letra H tem 4 sétimos vezes 12 sétimos. Esses dois aqui, você lembra que eu falei para você que a gente não repete nem corta, a gente vai fazer o quê? Multiplicação.
4 vezes 12 dá 48 e o 7 vezes 7 dá 49, tá bom? Você só faz o cancelamento se caso for numerador com denominador, assim, ó, tá certo? Agora, se for assim igual, você tem que multiplicar, tá bom? E essa foi a nossa atividade. Faça as outras com cuidado, com calma. E qualquer coisa eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.